Com quem que nós vamos encontrar? Com Deus ou com o diabo? Com quem que a igreja, vocês que estão aqui achando que vão entrar no céu, questione a vida de vocês. Você vai entrar no céu? Tem certeza mesmo? O Senhor já mostrou para você que você está bem, você está apto mesmo, tua vida está santa de acordo com a vontade de Deus? Questiona. Paulo falou assim: olha, se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, não. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês esperam que eu vou terminar esse assunto hoje. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus então aqui, irmãos, declarou publicamente para aqueles judeus que o ideal deles estava errado. Eles construíram sua casa na areia, porque eles conheciam o mandamento de Deus e não colocavam em prática. E nos seus corações estavam cheios de ódio de Jesus, porque Jesus falava a verdade. Jesus exortava eles, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, viviam passando a mão, viviam bajulando, usando outra palavra que Paulo diz, falando palavras agradáveis para agradar aquelas pessoas por causa da condição que eles tinham. E eles não falavam a verdade, porque se eles pregassem a verdade, eles seriam recusados por aquele grupo de gente. Mas eu não me importo de ser recusado. Eu não me importo se alguém tem condição financeira, que outrora estava gostando de mim, agora não gosta mais. Eu não me preocupo com isso, porque eu prefiro que alguém ouça a palavra de Deus e entre no reino dos céus chorando, com raiva de mim, mas entre, aleluia, do que zombando de mim, cai no inferno, porque eu sei que estou pregando a verdade. Jesus fez isso porque ele amava. Jesus só exaltou os judeus porque ele amava. Aqueles homens eram a criação de Jesus. Foi Jesus que criou cada um deles, junto com o Pai, antes da fundação do mundo. Jesus estava falando para a sua obra-prima. Ele estava exortando aqueles judeus, porque os judeus se consideravam o povo, primícia, menina dos olhos de Deus, pedra preciosa, particular tesouro de Deus. Eles se achavam como o filho primogênito de sua mãe e de seu pai. E os outros eram escorraçados, as outras nações. No início foi assim, Deus assim fez, mas depois Deus, na verdade, tinha um plano de juntar os gentios com os judeus. Já havia na profecia, Ezequiel, Isaías e outros profetas, sobre a junção, sobre a união. Mas eles se julgavam filhos de Abraão e não se interessavam, não questionavam a vida que estavam levando, os desejos dos corações. Olha, às vezes nós estamos aqui bonitinho, todo mundo vestido, esperando a hora de terminar para lanchar, mas e seu coração? Como é que está realmente? Será que você é no interior, irmão? É no interior? Você é no interior o que você mostra ser no seu exterior? Será que é isso mesmo? Será que então, de repente, aqui por fora é uma coisa e por dentro eu estou cheio de problema? Será que eu aprovo a palavra de Deus, mas aqui dentro eu tenho dúvidas, estou cheio de dúvidas? Será que eu abraço o meu irmão e digo, irmão, Jesus te amo também, a paz do Senhor Jesus, mas no seu coração você não tem essa paz para dar? Isso é hipócrita. Isso é hipocrisia. E Jesus conhece e vai para o inferno se não se consertar. Será, irmãos, em que nós temos nos preparado? Será que o nosso preparo está na igreja, no pastor, ou está na palavra de Deus? O que é a vida? A vida, irmãos, é como uma flor bonita. Você vê a flor bonita crescer, você diz que coisa linda que Deus fez. Passam os dias, ela está murcha e feia, o sol pousa sobre ela aquele calor e vai secando sua água, sua cor, ela vai murchando, ela morre. A vida é assim. Hoje nós estamos aqui, pode ser que amanhã alguém esteja estirado, sem cor, sem saúde, sem nada no caixão. É ruim demais isso, quando alguém parte sem Jesus. Mas quando o Senhor se prepara para encontrar comigo, o Senhor está falando não somente na sua vida, mas individualmente. Ele pode vir encontrar contigo. Aquele servo que o Senhor disse que o Senhor colocou para ser um dispenseiro, ele disse consigo: meu Senhor, vai demorar a vir. E começa a comer com os temuletos e fazer coisa errada. De repente veio o Senhor na vida daquele servo, numa hora que ele não esperava. Lembra daquele homem que tinha também
feito outros celeiros, porque tinham colhido muito, e tinha muito em abundância, e ele estava feliz da vida, mas ele não buscava Deus. A sua vida estava baseada na plantação, no que ele possuía. E Jesus diz que a vida de cada um não consiste, não se garante na abundância do que possui. O que você possui de abundância? Nem sempre é riqueza financeira. Às vezes é uma riqueza da beleza, é uma riqueza na estrutura comercial, no conhecimento da vida. Doutor, advogado. Qual é a base? Seu militar, dona de casa, jovem, cheio de saúde, influente, cheio de conhecimento, conhece muitas pessoas. Isso aí é a base da tua vida. Você se garante? Está garantido mesmo? Só Jesus pode te garantir. Só Jesus. De repente, então, Jesus pode vir individualmente para um de nós, e no momento que nós não esperamos. E aí, ao invés de encontrarmos com Ele, nós somos levados por um demônio para o inferno. De repente, havia dois homens, um rico e um pobre. O rico vestia-se das roupas mais caras que existiam na sua vida, e o pobre era tão pobre que era um mendigo, cheio de chagas, e os cães lambiam aquelas chagas, e ele comia das migalhas, o que sobrava na mesa do rico. Mas morreram ambos. A Escritura diz, o Senhor contou essa história, dizendo que o mendigo, quando morreu, ele foi levado pelos anjos. Mas quando ele foi levado, ele saiu do corpo doente, do corpo ferido, do corpo pobre, do corpo faminto, do corpo sedento, do corpo feio, do corpo dolorido, do corpo cheirando mal, e recebeu um corpo glorificado para ser levado para o descanso de Deus, para o paraíso. E o rico também morreu. Mas de repente, quando o rico morreu, ele estava no inferno, atormentado pelas chamas, tremendo e a chama ardendo no corpo dele. E ele ergueu os olhos e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, Pai Abraão, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Deus disse: então que na sua vida ele tivera muitos bens e Lázaro somente males. Agora Lázaro era consolado e ele era atormentado. E isso não foi uma ficção, não foi uma invenção que Jesus criou, como dizem alguns teólogos incrédulos, crentes secretos. Nem crentes secretos são incrédulos secretos. Irmãos, Jesus contou porque ele sabia, conhecia e conhece as histórias. Então, irmãos, ele questionando ainda, o Senhor disse para ele: Filho, demais disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os daí não podem passar para cá. Os que estão no inferno não podem atravessar o abismo para chegar nos céus, e os que estão aqui não podem passar para lá. Aleluia. É tão distante um do outro que não tem como. Aleluia. Quem está no inferno não sente o céu, quem está no céu não sente o inferno. Glória a Deus. Então ele fez uma última petição. Então, pai Abraão, manda Lázaro lá na terra, na casa do meu pai. Eu tenho ainda 5 irmãos, para que dê testemunho para eles não virem para este lugar de tormento. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas pai Abraão, segundo os botos do foteiro com eles vão acreditar. O pai Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, um pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E ali acabou. Conclusão: a vida do mendigo estava baseada em quem, irmãos? Em Cristo, porque se ele foi salvo, ele creu em Jesus, ele creu em Deus. Não sei o tempo que ele creu, talvez ele creu quando era mendigo, e Deus permitiu ele continuar por uma aprovação, não sei, propósito de Deus. Mas o rico, a sua vida estava baseada na abundância do que ele possuía. Não sabia a hora que iria morrer, não se deu por conta que a vida pode ser de repente tirada e o homem voltar ao pó da terra como era.
então, quando falou isso para os judeus, que eles tinham por pai o diabo, Jesus não estava simplesmente querendo condená-los, arrasá-los, destruí-los. Jesus estava apenas chamando a atenção deles, exortando que o que estava dentro deles era o espírito das trevas, porque eles não tinham a mesma vontade que Jesus, eles não tinham a mesma vontade que Deus, do que os apóstolos. Jesus quis dizer para eles: vocês estão baseados em outro sentimento, vocês estão preparados para ir para o inferno, vocês estão fazendo a vontade do Pai de vocês. Essas declarações, irmãos, Jesus fez porque a nação durante muito tempo se achava perfeita na presença de Deus. Só enviou profetas e profetas e profetas, mataram uns, apedrejaram o outro e fizeram maldade, até por fim ele enviou o próprio Filho. E Jesus falou coisas duras como ninguém falou, tão duramente quanto a palavra do Senhor Jesus. Para mim, o maior profeta de todos os tempos que pregou mais duro foi o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo pregou também muito mansamente para os quebrantados de espírito, para aqueles que estavam necessitados de ouvir a palavra consoladora de Deus. Aleluia. Bom, irmãos, dá para entender, irmãos, que só Deus pode avaliar em uma balança se estamos ou não preparados para entrarmos nos céus. E essa balança é a palavra que será usada para conferir se as nossas vidas estiveram de acordo com a sua vontade. Não vos enganeis. Se vocês querem saber como está a vida dos irmãos, leiam, aprendam o que está escrito aqui. Isso aqui é eterno. Isso aqui é o maior tesouro que a humanidade tem, a palavra de Deus. É o maior tesouro. O ouro vai embora, a prata, as joias preciosas, mas aquele que guardar a palavra do Senhor no seu coração vai guardar um tesouro, vai ser preservado para a vida eterna e não entrará em condenação. Porque Jesus veio salvar o homem de quê, irmãos? Da condenação do inferno, né? Libertando do pecado e salvando da condenação do inferno. A maior salvação que tem, né? Porque o inferno, irmãos, é a condenação para a humanidade que se perde em Cristo Jesus. Mas como, irmãos, o salvo pode entrar nos céus de Deus, não é? E ser examinado somente naquele dia, no dia do juízo? Vocês sabem que se a palavra de Deus é como uma balança que vai avaliar a sua vida, será que nós seremos avaliados no dia do juízo? Os salvos, os remidos, os crentes, os que partiram na fé em Cristo Jesus, será que seremos avaliados naquele dia? Há uma doutrina que durante uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, invadiu algumas religiões na nossa redondeza, talvez até mesmo em outros lugares do nosso país. Os teólogos estavam ensinando que o crente iria passar por um juízo após a morte. Isso é mentira. Juízo de condenação, de que nós iríamos não é, ser colocado à prova de fogo, que as nossas obras seriam experimentadas no fogo. Isso não existe, irmãos. Paulo, quando ele fala isso, ele está falando aqui da terra. Irmãos, o cristão, ele é preparado aqui neste mundo. O assunto não terminou, agora é que eu quero chegar aqui, na verdade começamos, sobre estar preparado para entrar no reino dos céus. Então, irmãos, a balança começa aqui. Nós começamos a ser colocados na balança aqui na terra. O crente não pode sair daqui pendente em alguma coisa, ele tem que sair puro da terra para alcançar a promessa. Não haverá, depois da morte do cristão, não é, uma condição de purgatório para limpeza, para purgar, para purificar o crente. Esse trabalho é feito aqui na terra. Foi para isso que Jesus morreu, para nos purificar de todo pecado. E ele diz lá em Isaías: dos meus pecados eu não me lembrarei mais. Se ele diz que não vai se lembrar mais, como é que nós vamos partir daquela terra pendente e depois o Senhor vai nos purificar com uma prova de fogo, não sei aonde? Isso é doutrina do inferno, doutrina do diabo. Satanás tem enganado a milhões por falta de revelação da palavra. As pessoas leem, mas não têm a revelação. Paulo roga
Senhor, revela para mim o que eu estou lendo, revela o meu entendimento, o meu interior, Senhor, para eu compreender, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. É exatamente o que queremos deixar claro, irmãos, que os selados por Deus para a vida eterna são fundidos aqui neste campo de preparo, aleluia, e que ao saírem deste mundo já saem preparados sem nenhum vestígio ou mancha de pecado. Aleluia. Provérbios 11:31, todos conhecem, que diz: eis que o justo recebe, é bonito na terra. Glória a Deus. Quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justo é punido na terra, o ímpio pecador já sabe, vai ser punido depois. Essa expressão, o justo é punido na terra. O justo recebe a sua retribuição de punição aqui. Por quê? Este único versículo em Provérbios diz isso. Aqui parte para outras passagens, aonde o Espírito nos dá entendimento de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele tem que ser purificado aqui. Deus deixou pista para nós entendermos isso. Glória a Deus. Ainda em 1 Pedro 4,17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que estão desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, porque lutas, porque provas, porque às vezes o pastor fala e alguém fica ferido, fica angustiado, fica aborrecido, não quer voltar. Você está sendo punido, você está sendo cobrado. Deus está exigindo, Deus quer tirar aquela casca grossa que você trouxe do mundo. Deus quer tirar aquela mania da sua família que você trouxe, você não deixa, não quer deixar de jeito nenhum. Deus quer te dar um novo ser, uma nova vida, uma transformação, um novo amor, aleluia. Deus quer transformar a tua vida, a tua família, de acordo com a vontade dEle, porque Ele é amor. Só Deus põe amor dentro de uma família. Só Deus põe carinho de verdade dentro de uma família, aleluia. Só Deus, irmãos, controla tudo, dá na medida exata e certa, não demais e nem faltando, aleluia. Então, irmãos, aqui diz que primeiro começa por nós o juízo, confirmando o que está lá em Provérbios: o justo é punido na terra. Essa palavra em Pedro, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, se primeiro começa por nós, ser primeiro, irmãos, é a prova de que nós, ao partirmos daqui, não iremos entrar em condenação se partirmos na presença de Deus. É por isso que somos corrigidos. Agora, se você sai de uma igreja onde a correção está ali, para ir para uma igreja larga, de porta larga, você está escolhendo o quê? Você não ama a correção. E o que diz no livro de Provérbios? Por quanto eu clamei e não deste ouvido a minha voz, aborreceste a correção, a repreensão, então eu me rirei na vossa perdição. Que desprezaram a correção, vindo-vos a perda e angústia, sobrevindo assolações, a mim clamarão, de madrugada me buscarão, mas eu não responderei, diz o Senhor, porque aborreceram o conhecimento, o conselho de Deus e a repreensão. Não fuja da repreensão. Se algum de vocês achar que eu sou duro, me abrace. Abrace a correção. Diga para a correção: tu és minha parenta, eu sou tua irmã, tu és minha irmã. Diga para a vara: por favor, me põe no caminho. Não feche os seus olhos para a verdade. Não seja cego para andar no caminho onde você não pode andar corretamente. Escolha o correto. Escolha aquele que é fiel. Anda com sábio e tu vais ser sábio. Mas não anda com tolo, para que tu não tome uma aflição nos teus seios. Se tu andar com tolo, tu serás tolo. O amigo do beberrão vai ser beberrão. O amigo do fraco será fraco. O amigo do covarde será covarde. Porque um alimenta o outro no assunto da covardia, e os dois se contaminam. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas anda com sábio que serás sábio. Nenhum servo de Deus, irmãos,
pode vigiar. Perdão. Nenhum servo do Senhor Deus pode partir dessa vida sem vigiar o que está fazendo, sem olhar a sua bagagem, sem olhar o seu coração, a mala. É muito importante nós despirmos, tirar a roupa do velho homem, ou seja, aquelas ideias que nós abraçamos do lado de fora e viemos para Jesus e ainda gostamos delas, ideias que nos atrapalham, que nos impedem de abraçar a Deus, que nos impedem de estar mais próximo do Senhor. É importante não despir o velho homem com as suas concupiscências. É importante ser preparado para entrar no céu. Sua obra deve estar testada, deve ser testada, deve estar aprovada aqui neste campo. O campo é o mundo, aonde você é fundido, aonde você é preparado, aonde Deus te faz ser uma joia preciosa para entrar no reino dos céus. Aleluia. Não quero dizer que todas as aflições ou uma correção de Deus seja tão dura, mas de certa forma todos nós devemos ser preparados. Abram conosco em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 17. Acharam? Vou ler. Está escrito: e se alguém sobre este fundamento, o fundamento, vocês sabem qual é o fundamento, não sabem, irmãos? É Cristo, o Evangelho de Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Aqui diz que a cada obra será provada, cada obra será testada, para saber se cada obra é boa. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Não está dizendo naquele dia do juízo será declarada. Não, no dia do juízo se manifestará quem praticou bem e quem praticou mal. Mas aqui está falando de teste da obra. Aqui está falando de colocar a obra no fogo. No dia do juízo, a obra do cristão não será colocada dentro de uma fornalha. O cristão vai ser queimado para saber se ele vai resistir. Nada disso. Aqui diz: o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta a obra, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Assim como nós falamos sobre a balança, comparando a palavra de Deus com uma balança, que ela é que diz se você anda bem ou não. Mas aqui está falando sobre a obra que a pessoa pratica, a construção de uma igreja, ou a construção que um líder, um pregador está construindo. Há muitos líderes, há muitos religiosos, entre padres, pastores, papa, budista, um monte de gente por aí neste mundo que são líderes religiosos, e na verdade cada um constrói a sua obra. Aqui Paulo fala em 6 obras, 3 positivas e 3 negativas. As positivas: ouro, pedras preciosas e prata. A negativa: pau, feno e palha. E diz que todas essas serão colocadas no fogo. Você pega as obras e vamos jogar dentro do fogo as obras. Vamos colocar no fogo. Isso significa o quê? Irmãos, jogar obra no fogo é provar os servos do Senhor em situações difíceis aqui neste mundo. Preste atenção para onde que eu vou agora, hein? Eu só vou terminar aqui, irmão, mais tarde um bocadinho. Espere só um pouquinho, porque, irmãos, é importante para nós estudarmos. Eu não vou deixar o resto da semana que vem. Um pouquinho mais. Amanhã é domingo, vocês podem acordar um pouco mais tarde. E se alguém, então, sobre esse fundamento construir, tem que prestar atenção no que faz. Se está de acordo com a palavra, porque a obra de cada um se manifestará, porque o fogo vai provar cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá a recompensa, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo do Deus e do Espírito Santo que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós.
Paulo, nessa palavra, ele está falando a respeito de que as nossas vidas, construídas em Cristo Jesus, devem ser bem construídas para não perdermos o trabalho. Porém, ele disse aqui que a pessoa poderá ser salva pelo fogo, o tal será salvo como que pelo fogo. Isso indica que a pessoa que é escolhida de Deus, todo aquele que é escolhido de Deus, está fazendo uma obra que não é aprovada pelo Senhor, esta pessoa será colocada em prova de fogo, batismo de fogo, aflição, perseguição. E quando vier, esta pessoa não vai sustentar tudo que afirma, tudo aquilo que pregava. No entanto, a pessoa terá condição dentro de Deus, através da própria aflição, ser salvo, mas a sua obra será queimada, só terá um pequeno fruto para a vida eterna. Nós conhecemos várias pessoas que falavam e pregavam e profetizavam, e quando Deus trouxe uma aprovação, Deus trouxe uma divisão na família, Deus tirou uma vida, o Senhor permitiu a mulher descambar-se, ou então o homem, o chefe da família, a pessoa não aguentou e voltou ao mundo. Passado o tempo, essa pessoa volta para o caminho do Senhor, porém a sua obra foi toda queimada. O que fez não veio mais em memória, queimou-se a sua obra e não se levantou mais como era daquela forma. Outros foram provados, suas obras eram preciosas, foram provados, foram perseguidos, foram testados e continuaram na presença do Senhor, segurando a fé e mantendo-se na presença de Deus. Essas obras vão receber galardão. Eu estou apenas mostrando para os irmãos e falando para os irmãos que o cristão é provado aqui na terra. Se o justo é punido na terra, esta obra que vai ser queimada aqui. O justo, ele é experimentado aqui, Deus o experimenta aqui, Deus põe na balança aqui. O ímpio não, vai ser naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, vemos na história de Salomão uma figura da igreja na construção do primeiro templo em Jerusalém. Nós vamos ver agora que quando Salomão construiu o templo, iremos perceber que dentro do templo, quando estava sendo montado, as pedras, as partes que se encaixavam, não se ouviam nenhum tipo de martelo, alguém serrando, alguém fazendo algum outro tipo de barulho, porque as pedras eram talhadas e trazidas e encaixadas no seu lugar. Era um trabalho de muita perfeição, era algo espetacular, mas isso deixou para nós um enigma, deixou para nós um sinal, que na verdade Deus tem mostrado para nós por que isso aconteceu dessa forma. Nós vamos ler em 1 Reis 6, 7, que diz: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que não se ouvia martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Eu li 1 Reis 6, 7. Na verdade, irmãos, nós entendemos que se a Bíblia diz, como nós lemos anteriormente, que nós somos o templo do Espírito Santo, e os céus é o lugar onde nós seremos edificados eternamente, e a terra é o lugar que nós seremos preparados. Entendemos então nesse texto que o local onde o templo foi construído, que era Jerusalém, significa o que? O céu, que é a cidade de paz. E o local onde eram cortadas as pedras, eram talhadas, e as peças fundidas simbolizam o mundo. E as peças, as pedras, os vasos, os utensílios, as outras coisas que faziam parte do templo, representam o que? Nós, os membros em particular. E o templo todo construído representa a igreja. Simbolicamente quer dizer que o crente ele sai daqui talhado, ele sai daqui preparado, medido. Lá em cima, quando ele chega, ele é encaixado no lugar. Quando você parte daqui, ninguém vai retalhar você lá em cima, ninguém vai te cortar, vai te lapidar, você já é preparado aqui. Por isso que o justo é preparado na terra. Isso é um grande segredo. Ainda no versículo 1 Reis 7, 45, 46, que diz: e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses objetos que fez irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido,
Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre o Sucote e Zaretã, para confirmar, irmãos, os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis. Estou lendo 1 Tessalonicenses 3,13, perdão. Em santidade diante de nosso Pai e Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Veja bem que na terra barrenta era fundido e preparado todo o material de metálico, e tudo era feito fora e levado para dentro do templo. Paulo, citando 1 Tessalonicenses 3,13, ele diz que nossos corações sejam confirmados e irrepreensíveis em santidade ante Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 3,13. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós não vamos nos preparar depois. Nós temos que ser preparados em santidade, em honra, para que quando Cristo, nas nuvens, invisivelmente, aguardando o Espírito de Deus levar a igreja daqui, ou aqueles que estiverem santificados, adornado como uma noiva. Quem não tiver, irmãos, purificado, santificado, vai ficar aqui na grande tribulação, para serem fundidos, para serem queimados, para suas obras serem purificadas, a fim de entrarem no reino dos céus, porque não entrarão na primeira leva. Bendito seja o nome do Senhor. Terminando ainda em 1 Tessalonicenses 5,23, faltam duas passagens, 3, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós temos mais um sinal vindo de Deus da parte do apóstolo Paulo, em que a igreja, ela é preparada, ela é santificada, ela é lapidada, ela é talhada, as pedras são cortadas, são o material fundido, o material metálico é fundido aqui na terra, no lugar barrento, aleluia, para entrar no céu santificado. Então todo o nosso corpo, nosso espírito e nossa alma devem ser preparados e santificados para a vinda do Senhor. Quer dizer, nós temos que nos preparar em Cristo Jesus, de acordo com a palavra, para encontrar-nos com o Senhor, porque se nós não prepararmos, nós vamos encontrar com o diabo aqui na terra, na grande tribulação. Essa é a palavra. Ainda, irmãos, 1 João 2,28, que diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ser confundido por Jesus é uma coisa muito triste. Imagine, irmãos, na hora do arrebatamento, Jesus vai lá e eu pensei que ele era um servo meu, né? Não, está vestido de lama. Deixa esse lado, nem sei quem é. Ih, pensei que aquela lá era minha serva. Olha lá, está toda despida pensando em prostituição. Para não sermos confundidos na sua vinda. A minha filha Kelly, quando estava afastada na outra vez, que ela estava ainda querendo voltar, ela teve um sonho, que ela viu Jesus vindo. Estava ela, o maninho, o filho da irmã Miné, sentado assim no lugar, né, querida? E eu estava lá atrás, sentado também, né? É isso? Hã? Aí acontece que o Senhor Jesus foi passando aquele e disse: Jesus vai vir falar comigo. E vai vir falar com o maninho, né? Aí quando chegou perto dos dois assim, passou direto para vir falar comigo. Aí veio falar comigo. E eu falei para ela: o Senhor está mostrando que Ele quer se chegar, mas quem não está na presença do Senhor é confundido na sua vida. Aí Kelinha, minha filha, depois veio para os caminhos do Senhor, né? E agora está se firmando novamente, se Deus quiser. Então o Senhor, para não você ser confundido por Ele, você tem que ter o retrato dele em você. Você tem que ser lapidado pela mão dos artífices, do Espírito Santo. Você tem que ser preparado de acordo com a palavra
exige e como Deus quer, e não como as ideias das religiões e das igrejas. Pessoas se submetem na feitiçaria, em seitas horríveis, mas não querem se submeter a palavras de Deus. Fatiamos tanto a Bíblia, fazemos várias comidas diferentes para agradar tantas pessoas e não pregamos toda a palavra do Senhor, mas a palavra é uma só. Vemos pessoas se submetendo a gente estranha, a espíritos terríveis, e não se submetem à palavra. Algo está errado. Mas o Senhor, Ele quer nos preparar corpo, alma e espírito para a vida do Senhor, para não sermos confundidos. Lembra aquela parábola das bodas? Os irmãos lembram? Que quando a casa estava cheia, estou resumindo, um homem não estava trajado com vestes nupciais. O dono da festa disse assim: amigo, como é que você entrou aqui? E ele ficou mudo e emudeceu. Então ele deu ordem: amarrai-o de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Jesus, contando essa parábola, confirma que o cristão, para participar da festa nupcial, da união da igreja com Cristo, o cristão tem que estar vestido de noiva, e a única forma de vestir de noiva é se vestir da palavra, como foi mostrado no livro do Apocalipse, capítulo 12. A mulher estava grávida, vestida do sol. Sol é Cristo, Cristo é a palavra, vestida de sol, vestida do brilho, vestida do Evangelho, aleluia. Tendo os pés calçados de preparação do Evangelho da paz. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 12, depois vocês vão lá. Terminando, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Aleluia. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. Aleluia. E dele nunca sairá. Aleluia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. E o nome da cidade do meu Deus, disse Jesus, e a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, aleluia, e também o meu novo nome. Mas eu quero enfatizar a primeira palavra: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aqui tem um despertamento, aqui tem mistério. Qual é o mistério? Qual é o mistério? É que você sai daqui da terra coluna, você não será lapidado lá em cima. Deus não vai fazer você ser lapidado, você ser moldado. Deus não vai fazer nada contigo lá em cima. Tu tem que sair daqui já preparado. Quem sai daqui coluna é coluna, quem sai como capitel é um capitel, quem sai como base é base, quem sai como vaso é vaso. É assim que é, irmãos, a palavra de Deus, aleluia. Por isso, irmão, nós somos preparados aqui na terra. Então, irmão, Deus quer te preparar. Encerrando, Deus quer te preparar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Convertei-vos, deixai-vos instruir, ó príncipe, ó juízes da terra. Convertei-vos, deixai vossos gostos, deixai vossas vontades, negai a vós mesmos, deixai de amar a vós mesmos, e ame o Senhor, porque o que Ele tem é eterno, ninguém tem igual. Amém? Amém. Deus os abençoe.